professores, olha aqui, mais uma vez, eu estou aqui para gravar essa pré-aula para você e é uma alegria poder estar aqui. Então, nós já estamos na aula de número 6, que tem por título Jesus tem poder sobre a morte, que se encontra unicamente no Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 44. É uma história muito linda ali que fala do poder do nosso Jesus. E vamos lá, quais são aqui o ponto central? Jesus não tarda, ele sempre age no momento certo. Tem um ditado popular que diz, né? Jesus tarda, mas não falha. Não, tá errado. Ou Deus escreve certas por linhas tortas. Tá errado. Tudo que Deus faz é perfeito, né? Então ele não tarda. Ele chega sempre no momento certo. Ele sabe o que ele está fazendo. Ali a gente vê na história de Lázaro, né? Ele sabia o que estava acontecendo. E quando Lázaro morreu, ele fala para os seus amigos, né? Para os seus discípulos, agora vamos, porque temos que acordar Lázaro. Senhor, se Lázaro está dormindo, deixa ele dormir, o sono tranquilo. Não, Lázaro morreu, vamos lá acordá-lo. Então, olha, gente, a confiança, né? O poder do nosso Jesus. Não, ele morreu, vamos lá acordar ele. Olha que simplicidade, né? Olha, e isso tudo é tão magnífico. E esse Deus maravilhoso, esse Jesus incrível é o nosso amigo. Então, olha que maravilha, né? E que aula incrível para a gente estar falando para as crianças do poder do nosso amigo Jesus. E vamos lá, objetivos. Que as crianças creiam que Jesus pode fazer o impossível e sempre age no tempo certo, verdade. A gente também pode estar falando ali, às vezes na sua conclusão, você pode estar falando ali da sinaleira, que os carros eles têm que obedecer a sinaleira, senão eles vão ganhar uma multa de trânsito, né? E quem quer pagar multa? Ninguém quer pagar multa, ninguém gosta de pagar uma multa. E às vezes excedeu às vezes um pouquinho ali a velocidade, já está sendo multado. Qualquer coisa está sendo multado. Na sinaleira mesmo, já tem até a própria câmera de segurança, né, ali na sinaleira. Então, os motoristas têm que ficar bem ligados. Então, a gente pode estar trazendo também esse exemplo para as crianças, que na nossa vida também é assim. Às vezes, a resposta para Deus, para a nossa oração, para a nossa petição é não. Às vezes, é espera. Mas isso quer dizer que Deus vai tardar? Deus não está preocupado? Não, porque Deus vai agir no momento certo, mas nós temos que esperar o tempo de Deus. E às vezes esperar o tempo de Deus doeu para aquelas irmãs, né? Elas sofreram assim realmente a dor da perca. E às vezes parece que está tudo perdido, não há mais solução, mas o nosso Deus, ele não se atrasa. Ele sabe tudo o que ele está fazendo e tudo o que ele faz é bom. Vamos lá para a nossa missão e agora nós já estamos na missão ali no Peru, gente. Aqui muito pertinho aqui da gente. E vamos lá, deixa eu pegar aqui no meu envelope as bandeirinhas e vem cá, conta pra mim, eu tenho recebido muitas fotos do caderno missionário, a gente fica muito feliz, até no Instagram eu recebi um videozinho do menino e ele estava ali fazendo a leitura ali do Canadá, então eu fiquei muito feliz mesmo, a gente sempre fica muito feliz. Também a professora Lu, ali de São Paulo, Franca, ela tá sempre me mandando as fotos, toda semana ela tá me mandando foto, ela me manda as aulas dela e a gente fica muito feliz mesmo em saber que o nosso conteúdo, o nosso material tá aí na sua sala. Eu recebo muitas fotos ali pelo Instagram, quer mandar suas fotos? Bota ali Jamile Lúcio, que a gente está sempre ali repostando as fotos de vocês e a gente fica feliz aqui, toda a nossa equipe, de ver o nosso trabalho sendo executado por vocês, está sendo um auxílio na sua sala. E aí, o caderno de missão? Quer que os seus alunos apareçam aqui? Peça autorização para os pais, pede para os pais bater a fotinho deles ali com o caderno, vai ser um prazer, vai ser imenso para a gente postar aqui a foto dos seus pequeninos fazendo aí o caderno, né, missionário, e sem contar que eles gostam muito de aparecer no YouTube, gente, eles se sentem assim os famosos do momento. A gente fica muito feliz com isso. Eu também quero bater foto dos meus e trazer aqui para vocês verem. Mas vamos lá. Agora o Peru, que é aqui na América do Sul, bem pertinho aqui da Bolívia. Vamos botar aqui a bandeirinha do Peru. Olha que bonitinho. Orem pelos países, orem ali com seus alunos, fazem aquela oração bem abençoada. Explique para os seus alunos um pouquinho ali sobre o Peru.
E também, professores, se você tiver bandeirinha, às vezes eu vejo também professores que fazem impressão das bandeirinhas ali. Nossa, eu sou apaixonada, sinceramente. Quando eu vejo ali essas imagens do projeto missionário, não só do projeto missionário, mas de toda a nossa aula, porém o projeto missionário aqui, ele demanda muito tempo para fazer cada aula dessa. Mas demanda tempo mesmo, você não tem noção, o tempo que a gente fica ali no notebook, fica, para poder sair lá aquelas 8, 9 impressões para vocês. Mas vendo assim as crianças executando, é algo assim que eu paro e penso, meu Deus, vale a pena, né? Ali horas e horas, às vezes fico cansada de estar sentada na frente do notebook, mas vale a pena ver aí os seus alunos com o caderno na mão, muitos não têm caderno, é impressão, né? Grampeiam ali. Mas está sendo uma bênção. Mas conta aí pra gente, deixa lá uns recadinhos, como está sendo esse caderno aí na sua sala. E também aqui, né, o mapa, você aderiu a esse mapa? Os meus alunos, como eu já falei para vocês, eles amam esse momento aqui missionário, eles amam, realmente é muito incrível. E na aula que vem é o Brasil, gente, nossa, eu já tô aqui, eu não consegui ainda fazer o planejamento do Brasil, mas eu já tô aqui numa ansiedade, porque, nossa, tem tantas coisas maravilhosas do Brasil pra gente falar e eu quero trazer as curiosidades aqui do Brasil, aqui da nossa Serra Catarinense, para vocês conhecerem um pouquinho aqui da nossa serra, né, que é tão espetacular. Então, vamos lá. A nossa missão aqui é o Peru. E olha só, gente, que planejamento mais do lindo, mais cuti-cuti, que bonitinho. Tem curiosidades, tem tantas coisas. É um caderno para pessoal. Quem não fez, dá uma lida, dá uma olhada, tá tudo lá no Drive lá para você. É um caderno assim muito interativo, com muitos desenhos para as crianças colorirem. E eu acho legal que o meu caderno aqui dos meus alunos, peguei semana passada agora na mão para olhar. Gente, eles circulam, eles estão colorindo, o que eles acham, eu acho tão legal, que o que eles acham interessante, eles vão lá, eles sublinham. Então tá um caderno assim muito legal mesmo aqui dos meus alunos, muito interativo, eles estão gostando muito dessa proposta. Vamos lá agora, deu de falar de caderno, vamos falar aqui do versículo bíblico. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, nossa, não trava a língua aqui. Não, disse-lhe Jesus, não te dito que, se creres verás a glória de Deus? Não te hei dito que, se creres verás a glória de Deus? Se encontra lá no Evangelho de João, vai lá, canta com seus alunos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o quarto Evangelho. Capítulo 11 e o versículo 40, né? Tem vários versículos ali para vocês lerem e é uma continuidade, né? Fala ali e Lázaro fica doente, depois Jesus vai para Betânia, depois a morte de Lázaro, depois Lázaro ressuscita, então é uma sequência ali muito interessante, muito bem detalhada essa história, né? Que João relatou para nós. Pro, mas o que você fez? É claro que eu teria que fazer aqui o sepulcro, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? O sepulcro, e você vai estar, não vou nem, né, vamos lá dispensar comentários, aquele momento que a gente vai estar ali, tem que ler a Bíblia e tudo tal, e recita, e todo mundo vai agora falar junto, tal. Depois é que você vai vir com o seu visual. Aí depois que eles já estão memorizados o versículo bíblico, você vai mostrar para eles e vai dizer, né, que se creres verás a glória de Deus. Esse é mais fácil, né, do que eu não ter dito que, se creres verás a glória de Deus. Se você tiver esse trava-língua igual o meu, então você vai lá para o se creres verás, disse-lhe Jesus, se creres verás a glória de Deus. Então vamos lá, aqui tem, o que tem aqui? É o nosso Lázaro. Abre aqui a pedra, retira a pedra, quando Jesus diz, né, Lázaro, sai para fora. Aqui tem o Lázaro e ele vai sair para fora, ó. Conseguem ver? Ele tá aqui no sepulcro, dá para ver bem, diretor? E ele tá saindo para fora. Ó, legal, né? Tá a pedra aqui, como se fosse uma portinha. Quando Jesus ordena Lázaro, sai para fora. A gente pode até usar isso aqui, professores, como um visual. Para nossa história. E eu acho legal também esse momento aqui da história, você está fazendo, esse momento do versículo bíblico, você está fazendo depois da história.
Porque o próprio versículo bíblico já está contando a história, então você já está entrando dentro da história. Então eu acho interessante, você conta a sua história primeiro, depois da sua história, agora todos vão ler a Bíblia. Como eles já sabem que Lázaro, né, tudo o que aconteceu, agora eles vão se identificar muito bem, porque depois que você mostrar esse visual aqui, a criança já não tem mais assim muito atrativo pelos visuais, né? Porque eles já sabem o que vai acontecer. E sempre que a gente sabe o que vai acontecer, a história nunca fica tão empolgante. Então, ó, tirou a pedra, Jesus mandou, né, retire a pedra, tiraram a pedra, Jesus ordenou, Lázaro vem para fora e Lázaro foi. O que eu fiz aqui? O bonequinho aqui, ó, fiz a impressão, colei ele num palitinho de churrasco e aqui eu só fiz um furinho, ó, com o próprio palitinho de churrasco, fiz um furinho e o nosso boneco, ele se move. É bem simples, né, de fazer, bem fácil de fazer também. E vamos lá. O que a gente também depois pode fazer? Olha que legal, se você fizer essa parte depois da sua história, você já pode vir também com uma dinâmica. E essa dinâmica é de um dado. Tem gente que tem aqueles dados maiores, aqueles dados grandes, legal, é mais visível. Mas se não, você tem aqueles dados normais mesmo, ou você pode fazer uma impressão de um dado também. O que eu sugiro para você? Pegue as suas crianças, coloquem todas elas em círculo, uma vai jogar o dado. Caiu ali no número 3. Ela vai escolher mais 3 crianças e todas juntas vão recitar o versículo bíblico. Agora outra criança joga o dado. E assim, conforme o número que caiu o dado, a criança vai escolher mais aquela quantidade de amiguinhos para juntos recitarem o versículo bíblico. Então é algo bem legal, sabe? Porque as crianças, às vezes eles ficam pensando, me escolha. Os jovens, não, eu não quero. Claro, sempre respeitando aquele que não quer falar, ok. Mas aqueles que querem participar, deixa participar. E é algo assim bem legal, sabe? É uma interação assim com todas as crianças. E vamos lá. E vamos agora trazer uns pontos importantes sobre essa história. Morte e sepultamento geralmente ocorriam no mesmo dia, na época de Jesus, por causa do clima quente. Então, isso que a gente tem que dizer para as crianças, né? Igual hoje, que fica 24 horas, né? E tem casos, ultimamente, assim, que a gente tem visto, às vezes, como fica a noite inteira, às vezes morre no final da tarde, ou fica a noite inteira no hospital, o corpo é liberado de manhã, às vezes até naquele mesmo dia, né? A família só tem aquele período curto naquele mesmo dia. Então, geralmente é enterrado às 4 horas, se o corpo chega de manhã, então ele é enterrado no mesmo dia, por conta que ele já morreu no dia anterior, ele já passou a noite inteira lá no hospital, no necrotério. Então, isso está sendo muito comum por aqui. Porém, tem casos, assim, era muito assim, mais antigos, que eu me recordo da gente passar a noite inteira no sepultamento, no sepultamento ali, né, no velório, desculpa, da pessoa. E hoje já não é tão comum, assim, pelo menos assim que eu tenho visto, né, não é tão comum, que é tão comum, geralmente eles morrem já no mesmo dia, não no mesmo dia, né, mas já estão enterrando por conta que fica um bom período no necrotério. Mas a gente tem que dizer para as crianças que nos tempos de Jesus, não, eles morriam e já naquele mesmo dia mesmo eles já estavam ali enterrando o corpo da pessoa, né? Por causa que o clima era muito quente lá. Né? Muito quente lá. E como é que eles faziam? Como que eles preparavam, né? Eles preparavam todo aquela pessoa com ungüentos, eles lavavam. Não é diferente de hoje, né? No necrotério, que eles lavam o corpo, eles preparam o corpo. Porém, naquela época não tinha todo essa tecnologia que tem hoje. Hoje eles drenam, hoje eles fazem tantas coisas para preparar o corpo. Antigamente não, eles usavam os recursos daquela época, que era o que? Usar ungüentos para limpar bem o corpo, deixar tudo perfumado, tudo bem direitinho, até também para proteger mais o corpo. Envolviam em faixas, então eles tinham todo o cuidado para aquela época, né? Eles também tinham esses cuidados, porém era de formas diferentes que a gente tem hoje. Então eles envolviam, né, o corpo em tiras de panos com especiarias caras e unguento. E Jesus provavelmente tenha começado a sua jornada até Betânia no dia do falecimento e enterro de Lázaro, ou no dia seguinte. Então, depois que Lázaro realmente morreu, porque ele estava doente,
depois que realmente que ele morreu, é que Jesus resolveu ir até Betânia. Quando Jesus chegou a Betânia, que Betânia é originalmente uma pequena aldeia da Judéia e ela fica muito pertinho de Jerusalém, a 3 quilômetros de Jerusalém, era muito pertinho de Jerusalém. Então, quando Jesus chegou a Betânia, Betânia foi originalmente uma aldeia da antiga Judéia. Quando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Agora, lembra da aula passada, que a gente fala da aula, acho que retrasada, que falou ali que do fantasma, é um fantasma? Então, isso era uma tradição judaica, né? Que ensinava que a alma ficava rodeando o corpo do morto durante 3 dias, na esperança de poder voltar. Olha no que eles acreditavam. Que a alma ficava ali 3 dias na esperança de voltar. E como Jesus, ele sabe de tudo, Jesus, ele é maravilhoso, ele veio no 4º dia para que essa crença toda fosse, né? Porque senão o Jesus, ele ia fazer o milagre, quem que ia levar o crédito era a crença, não era o poder de Deus, né? Que seria revelado para aquele povo. Então, embora essa crença não passasse de mera superstição, muita gente acreditava nela. E o fato de Lázaro já estar há 4 dias morto e não 3, não deixava dúvidas na mente dos judeus que a sua ressurreição tinha sido um milagre inquestionável realizado por Jesus. Olha, gente, como Deus faz as coisas, né? E aí eu me lembro ali da sinaleira, às vezes a gente quer, nossa, a gente quer do nosso jeito, a gente vê a situação no momento, mas Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, onisciente, ele sabe tudo e ele age no momento certo. Muitas famílias judias enterravam seus mortos em cavernas e túmulos, é o que a gente vai dizer agora para as crianças, né? Que hoje os cemitérios é totalmente diferente como era antigamente. E antigamente eles enterravam em cavernas e em túmulos feitos em rochas maciças, que era comum em muitas partes em Israel. Por exemplo, isso já vem uma cultura muito antiga, né? Abraão, Sara, Isaac, Jacó e outros foram enterrados na caverna de Macpela, perto de Hebrom. Então isso já vem lá dos patriarcas, que eles enterravam os seus entes queridos em cavernas, né? Até que Abraão comprou, né, uma caverna lá em Macpela. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. E aí tem uma foto, mais ou menos, não vamos dizer que essa aí seja de Lázaro, não vamos dizer isso para as crianças, mas é só uma foto para mais ou menos para a criança entender como eram os sepulcros, né? Alguns dos sepulcros naqueles dias. E também vamos relembrar com as crianças que Jesus também foi enterrado num sepulcro semelhante assim, né? Em rochas, depois eles colocavam uma pedra para tampar a entrada, então era geralmente assim. Porém, o de Jesus era novo, né? E vamos lá. E lá em Israel tem, né, visita ao sepulcro de Lázaro, tem até um pastor nosso que foi lá, contou pra gente como era aquela experiência, então é muito incrível, gente, ele contando assim, é muito legal. E vamos lá, boneco feito de copo descartável. São essas aqui, esses bonequinhos aqui. Eu trouxe impressão, tá, professores? Porque você às vezes quer imprimir para deixar mais bonitinho, daí eu coloquei aí, ó, frente e verso de os bonequinhos. Tem ali uma expressão meia triste, meia com medo, a gente pode estar botando ali que é as irmãs, Jesus ali, e você também pode fazer, olha só. Eu fiz aqui, ó, botei um tecidinho, porque só o copinho não vai falar por si só, né? Não fica legal, não vai chamar muita atenção. Mas eu fiz aqui com canetão, vocês não vai estar muito visível aí para vocês, mas eu fiz aqui com canetão, ó. E aqui seria Lázaro, eu fiz os olhinhos fechadinhos, a boquinha, e quando Jesus vai falar assim, ó, que ele ressuscitou, Lázaro sai para fora, a gente só vai virar aqui, ó, a toquinha dele, vou virar, e ele vai estar aqui sorrindo, aberto. Então, de um copinho eu consigo fazer as duas expressões. Aqui eu fiz Jesus, ó, e também a gente pode fazer as irmãs de Lázaro. E o que a gente pode fazer também nesse momento aqui? Você pode estar fazendo ali a casinha deles, usem a criatividade de vocês. Quanto mais assim a nossa criança ela for pequena, e às vezes tem muitas salas mistas,
Se você tiver criança pequena, quanto mais visual você trazer e mais você dar vida a esses visuais, se movimentar, se mexer, mais você vai chamar a atenção da sua criança. Então, sempre opte por algo mais dinâmico. O que eu fiz aqui também, ó, olha que interessante, são palitoches de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Só que Lázaro, ele tem dois lados, ó. Ele normal e ele aqui todo enfaixado. Lembrando que esses copinhos aqui também, você pode estar enfaixando ele, né? Depois, quando ele morre, você pode dizer para as crianças, vai ali, ele já vai estar com os olhinhos fechadinhos, ó, porque ele estaria doente, aí depois morreram crianças, agora o que vai acontecer? Eles prepararam o corpo de Lázaro, aqui você pode estar enfaixando, até com guardanapo ou papel higiênico mesmo, se acaso você não tem faixinha, você pode estar enfaixando ele. E o que eu fiz aqui para ser o sepulcro? Gente, tem tanta opção de sepulcro, a gente pode fazer com caixa de sapato, várias coisas, mas vai assim, né, eu fiquei pensando, vai que não tem uma caixa de sapato, vai que não tem tal coisa, vai que não tem uma caixa, vai que não tem aquilo. Então, o que as donas de casa têm? Uma lata, não é assim? Quem que não tem uma latinha na sua casa? Como é que eles falam? Uma palavra mais chique, Tupperware? Alguma coisa assim, a palavra mais chique. Mas é lata de plástico mesmo, tá? Se não tem, aquela lata de sorvete também serve. Olha só, você pode estar botando em volta dela algum papel pardo, encapando com alguma coisa. Você pode estar fazendo um momento ali. Papel pardo acho que não seria o ideal, porque era uma rocha de pedra. Então, papel alumínio. Olha, boa, papel alumínio. Você pode estar embrulhando ela com papel alumínio. Aí, o que você pode estar fazendo aqui, ó? Em volta aqui, se você tem um vasinho de planta em casa, pode deixar dos lados, faz tipo um cenáriozinho, não vai ficar legal? Já vai chamar muita atenção da sua criança. E na hora de enterrar, ó, tira a tampa, coloca Lázaro lá dentro, vai ali, tampa, botaram a pedra, crianças, e agora Jesus chega e fala, Lázaro, vem para fora. E ali, né, vai tirar novamente a tampa. E agora não vai mais sair o Lázaro morto, né? Ele vai sair, ó, já vivo. E Jesus pega e diz, né, tira a atadura dele. Então, olha que coisa legal. Essa latinha aqui do estúdio, tava cheia de bolacha, eu tirei. Eu vou devolver depois. Mas você também pode fazer com os copinhos. Dá para você trabalhar aí bem legal e contar uma história bem legal com o que você tem aí na sua casa. Eu não tenho como fazer impressão. Faz de copinho plástico, vai na sua igreja. Acredito que na sua igreja tenha copinho plástico. Faz de copinho plástico, faz GVA, faz com o que você tem na sua casa, que vai dar tudo certo. E aqui eu já tinha até esquecido, ó, de botar aqui o versículo da aula para as crianças, né, tá aí memorizando. E vamos lá. Para a nossa história bíblica, como ali a gente já sabe, né, que Jesus ele estava ali trabalhando, fazendo a obra de Deus, e de repente chega uma notícia até Jesus que o seu grande amigo, olha só que legal, né? Chegar e dizer, Jesus, o teu amigo a quem tu amas, ele está doente, as irmãs se preocuparam, e ali você pode estar interagindo, mostrando ali as irmãs, que elas estavam, então, pessoal, se movimente, fale, faça as expressões, se precisar chorar, você chora, se lamente, dá vida para o que você está fazendo. E daí, chegando ali, as irmãs mandam um recado para Jesus, que é para Jesus ir lá visitar Lázaro, porque elas sabiam, elas tinham certeza que Jesus era o Filho de Deus e que se ele estivesse ali, Jesus ia fazer um milagre, ele não ia deixar o amigo dele naquela situação. E a gente tem que sempre dizer para as crianças, não podemos esquecer que sempre que Jesus ia lá para Jerusalém, para aquelas bandas, Jesus sempre passava por Betânia e sempre se hospedava na casa desses amigos. Então, era uma família muito querida por Jesus. E acontece o quê? Que Jesus pega e recebeu aquela notícia, só que Jesus não foi naquele momento que elas pediram, porque Jesus tinha algo maior para realizar. E depois de 2 dias, Jesus pega e diz para os seus discípulos assim, agora nós vamos lá em Betânia, porque Lázaro ele está dormindo. Olha o que é a morte para Cristo, né? Para quem é salvo, para quem está esperando o céu, eles não estão mortos, eles estão dormindo, esperando o dia, né, do arrebatamento, eles estão dormindo. Então, olha como Jesus ele trata a morte.
E o que acontece? Os amigos ali, os discípulos, eles disseram para Jesus, mestre, mas se Lázaro está dormindo, não vamos incomodá-lo, deixa ele descansar. E Jesus viu que eles não entenderam, Jesus pega e fala para eles, não, Lázaro, ele morreu. E quando Jesus toma essa iniciativa de ir lá, os discípulos ficaram preocupados, porque aquele povo queria matar Jesus, eles queriam apedrejar Jesus alguns tempinho atrás, mas mesmo assim Jesus foi. E quando Jesus estava chegando perto, né, já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido, então provavelmente Jesus levou mais 2 dias até chegar lá em Betânia. Quando Jesus chega perto, ali toda a nossa história que a gente conhece, né, Marta sai ao encontro de Jesus e ela começa a chorar e ela fala, né, mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão ele não teria morrido. Elas tinham essa certeza que se Jesus tivesse chegado 2 dias antes, Lázaro não iria morrer, porque Jesus ia curar Lázaro. Aí Jesus pega e fala que aquela morte ali, o que aconteceu, Lázaro ele estava dormindo, né? E que o que aconteceu seria para a glória de Deus. Aí Marta, ela acredita sim, né? Ainda Jesus pega e fala, se tu creres, tu verás a glória de Deus, porque Lázaro ele vai ressuscitar. E Marta está pensando que Jesus está falando ali no grande dia, né? Que Lázaro iria ressuscitar, assim, com todos os mortos e tal e tal. E Jesus pega e diz que não. E ali Jesus pede para ver, né, Lázaro onde tinha colocado. E ali o que me chama a atenção que Maria, quando soube, né, ele sai ao encontro de Jesus. E quando ela encontra Jesus também, ela se prostra nos pés de Jesus e ela começa a chorar. E Jesus vendo tudo aquilo ali, vendo a dor, a angústia daquelas irmãs, Jesus ele chora também. Então, olha só como ele se sensibiliza com nossa dor. Por mais que ele tinha a solução para tudo o que estava acontecendo, elas não estavam entendendo, mas por mais que Jesus tinha a solução para tudo o que estava acontecendo, mas naquele momento Jesus sentiu a dor delas. E Jesus ele também chorou com elas e pediu para ver onde estava Lázaro. E ali toda a nossa história, né, que a gente já conhece. Muitos estavam ali em Betânia de Jerusalém, muitos estavam ali por conta da morte de Lázaro, porque eram muito perto, por conta da morte de Lázaro, e foram ali as testemunhas, né, oculares do milagre que Deus realizou. E o que me chama a atenção é que Jesus, sendo filho de Deus, ele já tinha todo o poder e toda a autoridade, mesmo assim, ele ora ao Pai, nos dando o exemplo de submissão, de oração. Ele ora ao Pai agradecendo por tudo aquilo ali. E ele só dá uma ordem, tirem a pedra. Tiraram a pedra e ele falou, Lázaro, sai para fora. E Lázaro, que estava morto, voltou à vida com o poder, né, com a autoridade e o poder do nosso Jesus. E ali você vai estar ali falando, né, conversando ali com a sua criança. Deixa eu tirar aqui esse varalzinho. Vai estar dizendo para a sua criança que para o nosso Deus nada é impossível. E agora a gente vai estar levando toda essa história aqui para a conclusão. Eu levaria essa história aqui para o nosso alvo, realmente. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é o céu. E ver esse amigo tão maravilhoso, esse Cristo tão poderoso, ele está do nosso lado. A criança tem que entender isso, que todos os dias Jesus está com elas, ele nunca abandonou elas. E assim como ele cuidou daquela família, Jesus também cuida de nós. Assim como Jesus realizou um milagre naquela família, Jesus também a realiza na nossa casa. Jesus também faz, porque ele é todo poderoso e para ele nada é impossível. Temos que dizer para as crianças que esses milagres não ficaram só naquelas páginas da Bíblia, naquele período bíblico. Não, esses milagres, eles nos acompanham. A Bíblia diz que vai acompanhar aqueles que crerem. E se a gente crê, a gente ainda vai fazer milagres maiores ainda do que Jesus fez. Então, Jesus, ele é o mesmo, ele não mudou. Então, o que eu faria para a criança, né? Comece mostrando para as crianças uma coroa e comente. Quem geralmente usa uma coroa? Em crianças. Os reis os príncipes, eles vão dizer, os reis. E onde moram os reis? Nos castelos. E como é chamado os filhos do rei? De príncipes, princesa. E quando aceitamos Jesus como nosso único Salvador, recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus.
Um dia iremos morar com ele no céu e receberemos uma linda coroa. O céu não haverá mais choro, tristeza e dor, e o nosso corpo aqui um dia vai voltar ao pó. Mas aquele que crê em Jesus terá a vida eterna, que um dia vai morar com Jesus no céu. Então eu falaria para as crianças assim, olha, crianças, se nós somos príncipes e princesas, somos filhos de Deus, filhos do rei, e nós aceitamos Jesus como Salvador, qual é o nosso alvo? O nosso alvo é o céu. Então eu fiz aqui um caminho, uma estrada, e tinha a impressão do céu. Porém, eu esqueci a impressão do céu, não sei o que eu fiz, que eu esqueci a impressão do céu, que é um desenho. Não tá? Onde é que eu posso pôr, então? Embaixo do croma aqui? Isso. Apareceu bem? Apareceu. Ah, então, ó. Obrigada, diretor. Nós temos um alvo que é o céu. Então, criança, se eu sou filha de Deus, e o meu alvo é o céu, eu tenho que caminhar para esse céu. Não é assim que a gente está fazendo? E aqui a gente tem essas imagens, professores, ó, que você vai estar mostrando para a sua criança, que são essas plaquinhas de trânsitos. Nós estamos num caminho, nós estamos numa jornada. E nesse caminho nós estamos indo para o céu. E aqui tem várias plaquinhas, olha só. Qual é o nosso alvo, crianças? O nosso alvo é o céu, porque aqui vai estar o desenho indicando o céu. Só porque nesse caminho, crianças, nós somos filhos do rei. Jesus é o nosso amigo, ele está sempre do nosso lado. Mas nesse caminho até chegar ao céu, nós vamos encontrar muitas pessoas que estão voltando. E aqui você vai estar botando essas plaquinhas de trânsito nesse caminho. Muitas pessoas que estão voltando, muitas pessoas que estavam no caminho para o céu, mas de repente desanimaram. Não estão mais fazendo a obra de Deus, não estão mais servindo a Jesus com todo o seu coração, deixaram de orar e voltaram a praticar coisas erradas. E muitas pessoas também não estão caminhando para o céu porque não conhecem a Jesus. Então, olha só. E muitas vezes nesse caminho nós também vamos encontrar momentos que a gente quer fazer coisas erradas, a gente quer voltar àquela nossa natureza antiga, né? De estar fazendo coisas erradas, de estar falando coisas erradas, porque o que é o pecado é tudo que eu vejo, tudo que eu toco, tudo, né? O que eu sinto, o que eu escuto, o que eu falo. Tudo isso que não agrada a Deus é pecado. Então, para eu estar nesse caminho para o céu, eu tenho que parar com essas práticas. Eu não posso retroceder, eu não posso voltar para trás. Eu tenho um alvo, eu tenho um céu, eu tenho que seguir esse caminho. E eu tenho que parar com essas práticas erradas, porque agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu tenho que entender também, aqui são várias placas, né? Que nesse caminho, agora não é porque agora eu estou seguindo a Cristo que tudo é uma mil maravilha e tudo que eu quero vai acontecer. Nós temos que entender que tem o tempo de Deus para agir na nossa vida. E ali você vai estar mostrando ali a sinaleira, que eu também não vou entrar em muito detalhe, ali o não, para Marta e Maria, naquele momento que elas mandaram o mensageiro chamar Jesus, naquele momento a resposta de Jesus para elas foi não. E Jesus não foi, porque Jesus ele sempre tem algo a mais para fazer na nossa vida. Então, aqui são várias plaquinhas que você vai estar explicando para a sua criança e dizer que nesse caminho aqui tem um homem trabalhando. Nós devemos trabalhar. Trabalhar como? Levar essa mensagem de evangelho de salvação. Devemos sempre estar falando, sempre estar divulgando o céu, que mais pessoas venham conhecer Jesus, mais pessoas, né, possam ser também chamados filhos de Deus. Então nós temos que estar caminhando para o céu e que nesse caminho nós podemos também chamar mais pessoas para estarem junto conosco. Então é uma conclusão que a gente vai estar falando, que esse amigo Jesus, que ele é todo poderoso, para ele nada é impossível, ele também tem algo para nós especial, que além de estar nos ajudando aqui, nós temos o quê? Uma promessa, que ele vai voltar para nos buscar. E nós somos filhos e filhas de Deus, então príncipes e princesas, e nós estamos rumo ao céu, e como tu mostra aquele caminho, nós não podemos parar, não podemos retroceder, não podemos olhar para trás, e temos que estar sempre fazendo a vontade de Deus, estar sempre na igreja, estar sempre orando, estar sempre lendo a Bíblia, estar sempre nutrindo a nossa alma espiritual.
Então é algo que a gente pode estar falando para nossas crianças, né? Porque nosso Deus é tão poderoso. O nosso Jesus fez tantos milagres. O nosso Jesus é tão bom. Nossa, é tão incrível. E a gente não pode estar parando no caminho. A gente tem que seguir reto, que o nosso alvo é o céu. E vamos lá, essa aí foi a nossa conclusão. E ali era o céu, que eu acabei esquecendo de fazer a impressão. E também temos aí dicas de atividade. Lá no Drive tá tudo lá para você. Opa! Temos um bilboquê, olha que bonitinho, gente. Você bota uma cordinha e embaixo também do copinho de isopor, tá? Se você for fazer ali Lázaro, eu botei Lázaro num palitinho de picolé, você faz um cortezinho no copinho de isopor, porque quando tá falando, ele bota a bolinha de papel dentro do copinho. E quando diz ali Lázaro sai para fora, tira a bolinha, né? Tira a bolinha e Lázaro que está embaixo só levanta ali o palitinho de picolé e Lázaro vai sair de dentro do copinho. Então é algo bem legal, bem interativo aí que as crianças gostam bastante, gente, de fazer esse bilboquê. Os meus aqui amam. Temos também lembrancinha, tem uma caixinha aí para você botar a guloseima e também temos um porta-pirulito. Eu já trouxe algumas vezes aqui, mas eu acho ele tão fofo, eu gosto tanto desse porta-pirulito. E vamos lá, essa foi mais uma aula, mas semana que vem a gente estará aqui novamente aguardando por vocês, tá certo? Então até semana que vem. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.